Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da Grande Vitória. Nós já conversamos com candidatos de Cariacica e Vila Velha e a partir de hoje conversaremos com os candidatos no município da Serra. Lembrando que você, que é eleitor de Cariacica e de Vila Velha, pode conferir todas as entrevistas com os candidatos no nosso canal do YouTube, né? No nosso canal do YouTube, também nas nossas redes sociais, @eshoje, e também no nosso site eshoje.com.br. Muito bem, hoje nós vamos começar a conversa com os candidatos no município da Serra, e o primeiro deles é o professor Roberto Carlos, do PT, a quem eu já dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Pois é, Roberto Carlos Teles Braga, candidato pela Federação Brasil da Esperança Fé Brasil. Ela é composta por PT, PV e PCdoB. É professor de Geografia, mestre em Administração do Setor Público e Privado e foi eleito vereador da Serra em 2004, sendo reeleito em 2008. Alguma palavrinha aqui, candidato? Errei alguma coisa? Não, Tudo é isso certo? mesmo, é isso Ah, mesmo. então maravilha. Olha só, ele também foi eleito deputado estadual em 2010, concorreu a governo do estado nas eleições de 2014 e ficou em terceiro lugar na corrida. Muito bem, com toda essa ficha, eu começo perguntando ao candidato professor Roberto Carlos, por que o senhor quer ser prefeito da Serra? Bom, a cidade tem muitos desafios, entre eles, a redução da desigualdade desculpa, a redução da desigualdade e da miséria. A cidade cresceu muito e a cidade hoje ela está preparada para uma gestão sustentável que vê o meio ambiente não como um meio, mas como um fim, né, e também entendo que a nossa proposta hoje na cidade é a melhor proposta, sobretudo para avançar na área da educação e na área da saúde. Candidato, o senhor conhece o eleitor da Serra? O que que o senhor pode falar desse eleitor? Bom, não só da Serra, né, eu tenho uma visão diferente da de Pelé, né. Pelé dizia, muito tempo atrás, que o eleitor brasileiro não sabia votar. Isso década de 70, 80. Eu penso ao contrário, o eleitor sabe votar. O eleitor vota com os elementos, com as informações que ele tem. E o eleitor da Serra não é diferente. A Serra, quando eu cheguei na Serra, eu cheguei com 14 anos em março de 79. Eram 82.000 moradores. Hoje a Serra está com mais de 540.000 moradores. Então a cidade cresceu muito. Eu tive a oportunidade, como vereador, 2 mandatos, e como deputado estadual, ajudar esse crescimento. A Serra, ela tem um planejamento estratégico, ela tem nos últimos anos, boa governança, e é importante falar isso, por quê? Porque eu sou aquela pessoa que eu faço política olhando para o futuro, não para o passado e não para o retrovisor. Então eu não vou ficar tecendo crítica às gestões anteriores, nem à atual, porque eu participei de algumas delas. Então, o eleitor da Serra, ele persegue a cada eleição melhorar, qualificar e melhorar o atendimento das políticas públicas. Então, o eleitor da Serra hoje, ele está querendo respirar novos ares. E a gente coloca a nossa candidatura nesse momento para que a população possa apreciar a nossa proposta, apreciar nosso nome e apreciar a nossa história. Candidato, o senhor disse que governa para o futuro, né, assim, pensando no futuro. E o seu plano de governo, ele diz estar comprometido em transformar a Serra numa cidade de referência nacional e internacional, de cidade humana, inteligente, criativa e sustentável. Como o senhor pretende fazer isso? Perfeito. E é muito bom esclarecer aqui a questão do plano de governo, porque o plano de governo ele é feito a várias mãos, inclusive com alguns técnicos. E uma das coisas que eu na minha vida pública eu consegui foi estreitar a relação com a universidade. Então o pessoal da universidade me ajudou e quando a gente fala em preparar a Serra para o futuro, ser uma cidade conectada, uma cidade que pensa o futuro do ponto de vista da sustentabilidade. Eu falava que a Serra tinha avançado muito nos últimos 30 anos e avançou, mas ela deixou algumas lacunas. Hoje nós temos a Serra tem vamos dizer assim, um uma bacia hidrográficas, pequenas, né, mas tem lagoas, mas todas elas, grande parte delas poluídas. Então não se pode pensar do ponto de vista de uma cidade de futuro inteligente, sustentável, se você não pensa o seu principal patrimônio natural, que pode ser utilizado inclusive para atividade de lazer, de turismo e
esporte. Do ponto de vista da conectividade e da cidade inteligente, a gestão pública ela tem que puxar esse debate junto com o setor privado. Agora, a Serra tem uma peculiaridade. O setor privado na Serra ele é muito colaborativo. A Serra tem a Associação dos Empresários, inclusive eu estive lá a semana passada e tive a oportunidade de conversar com eles, dialogar com eles, como que a gente pode avançar nessa proposta que a gente apresentou. Eles já constituem um grupo que se discute TI, na realidade não é TI, TIC, né? E esse grupo, ele está muito integrado com o poder público, e aí eu tenho que falar, obviamente, eu tive a oportunidade, quando vereador, de criar a lei de incentivo à ciência e tecnologia da Serra. A lei que cria o Conselho de Ciência e Tecnologia, que cria o Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, fomos nós que criamos. E como que nós criamos? Não foi eu acordando, pensando em criar a lei. Não, nós criamos provocado pelo setor produtivo, pela universidade, pelas faculdades da Serra. Então, eu acho que a nossa experiência vai fazer com que a Serra tenha a facilidade de criar essas relações com universidades, faculdades, empresas privadas e sociedade, evidentemente, para que a gente possa dar esse salto na gestão, dar esse salto com a sociedade do ponto de vista da conectividade, do ponto de vista da cidade inteligente. Lembrando que a Serra, segundo números divulgados, né, no dia 29 de agosto pelo IBGE, tem hoje mais de 572 mil habitantes, né, são quase 600 mil habitantes, é o maior município hoje do Espírito Santo, em termos de população, governado ainda por Sérgio Vidigal, que não vai disputar a reeleição. E, candidato, uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Perfil, né, a pedido do ES hoje, identificou que as maiores dores da população, apontadas pelos próprios eleitores, foram saúde com 36,7% e coladinho ali a segurança com 34,8%. Terceiro ficou a educação com 7,25%. Então, eu queria saber um pouquinho das suas propostas para cada uma dessas áreas específicas. Começando pela saúde, eu queria saber como é que você vê a saúde no momento da Serra e quais são as suas propostas. Perfeito. A saúde é um gargalo que a gente tem, e diga de passagem, não é só da Serra. E um dos grandes problemas que a gente tem na saúde na nossa cidade, se a gente for estender, né, no país, mas vamos falar sobre a Serra, é a especialidade. As pessoas têm essa dificuldade de acessar as especialidades em função, evidentemente, de um quadro reduzido de servidores nessa área e até dificuldade de captar esses profissionais no mercado. Só vou dar um exemplo, né? Acho que todo mundo sabe. Se o cidadão for precisar de um psiquiatra na rede pública, ele vai demorar mais de um ano para marcar essa consulta. Na rede privada, você vai ter que pagar um valor um pouco acima da média dos demais profissionais. Então, como que a gente vai atacar isso? O governo federal tem um projeto de mais especialistas e nós vamos aderir a esse projeto, esse programa do governo federal, e nós vamos, evidentemente, entrar com recurso próprio também. Esse é o principal problema da saúde na Serra e eu não tenho dúvida em dizer da Grande Vitória. Que a nossa população possa acessar os especialistas em tempo hábil, porque às vezes fica às vezes até mais de um ano para se ter uma consulta de determinado especialista. Então, nosso plano de governo é a adesão ao programa do Ministério da Saúde, do nosso presidente Lula, de mais especialistas. Nós vamos aderir a esses programas e nós vamos fortalecer com recursos próprios. Na área da segurança? Sim, na área da segurança pública, eu entendo a segurança, e estava debatendo isso a semana passada, é uma coisa integrada. Tem gente que acha que na segurança pública, quanto mais o cidadão estiver armado, mais seguro ele vai estar. Eu penso o contrário. Eu acho que quem tem que estar armado são as forças policiais, preparada, com curso, com formação continuada. De que forma que a gente encara? Eu, quando fui deputado estadual, eu criei uma frente parlamentar chamada Frente em Apoio ao Estado Presente, porque é isso que eu acredito. Eu acredito que a forma de combater a violência e a criminalidade é a presença do Estado no território, sobretudo naqueles bairros mais vulneráveis. É ali que a gente precisa chegar com cultura, com lazer, com esporte, com educação, com saúde. Mas isso por si só não dá conta, é evidente. A criminalidade e a violência não é um fenômeno simples, ele é complexo. E para isso você tem que ter uma guarda municipal, uma guarda civil municipal
municipal bem equipada, expandindo um pouco, aí tem que verificar, eu não vou dar número, mas se precisar aumentar um pouco o efetivo, a construção do GGIM, que é o Grupo Gestor de Integrado de Segurança Pública, eu participei dele quando fui secretário municipal, é uma ação muito interessante e funciona na Serra. A Serra, é bom que se diga, ela conseguiu reduzir em muito a taxa de homicídio. A Serra, quando era vereador, ela chegou a liderar no Brasil, o município que mais matava pessoas, mais matava cidadãos, era a Serra. Hoje está longe disso. Então foi um avanço através das políticas públicas, através de projetos de iniciativa de lei. Então, para a segurança pública, a nossa proposta é integrar ao governo do Estado com o programa Estado Presente, fortalecer as políticas públicas nos territórios mais vulneráveis e expansão da guarda municipal, mas uma guarda cidadã, uma guarda que tem uma relação estreita com a comunidade. Eu não vou contratar ninguém com vocação para Rambo. Quem quer ter vocação para Rambo, vai para Hollywood. O policial tem que ser preparado, tem que ser bem pago, tem que estar municiado de todas as informações e tem que ter, claro, uma formação nos direitos humanos. Por quê? Porque dar tapa na cara de preto pobre na periferia é fácil. É muito fácil, mas um policial que se preza, e tem muitos que se prezam, ele tem que encarar o cidadão, mesmo que esteja infringindo a lei, como um cidadão, dotado de direitos, dotado de deveres, e se ele está infringindo a lei, é a própria lei que vai dizer qual vai ser o destino dele, não uma arma. Em relação à educação? Nossa, não posso esquecer, né? Bom, primeiro, o orgulho que eu tenho de ser professor. Segundo, antes de ser professor, ainda dentro da universidade, eu tenho essa facilidade que Deus me deu de enxergar injustiças. E acho que todos nós temos. E na universidade, final da década de 80 início da década de 90, não tinha cotas, não tinha ProUni, não tinha nossa bolsa, era uma universidade extremamente elitista. Impossível um filho de um trabalhador normal, salário de 2, 3 salários mínimos, pagar um cursinho naquela época para fazer um vestibular. Então, os cursos mais concorridos eram um curso de elite, e literalmente de elite. O estudante ele tinha uma trajetória na escola particular e ele fazia a universidade pública. E quem tinha uma trajetória na escola pública tinha muita dificuldade de acessar a universidade. Isso mudou, claro, de lá para cá. Mas ainda naquela época nós criamos o projeto Universidade para Todos. O que foi o projeto Universidade para Todos? Foi um projeto com o seguinte foco: preparar estudante de escola pública para acessar a universidade. E, ao longo dos anos, nós passamos mais de 6 mil alunos de escola pública na universidade, em todos os cursos. E o que isso tem a ver com a nossa trajetória para a Prefeitura da Serra? É oportunidade. Eu não acredito em outra forma, só se o cara ganhar na loteria. Eu não acredito em outra forma de ascensão social, de ampliação de cidadania, senão pela educação. Então, nós vamos fazer uma coisa que é um gargalo que nós temos na nossa cidade. Hoje, a Serra tem menos de 3% de alunos matriculados em educação em tempo integral. Nós vamos expandir e muito esse número, também aderindo a um programa do governo federal. Nota que nossa relação com o governo federal vai ser estreita. Se vocês perceberem, hoje o governo do estado ele tem uma relação muito próxima do ponto de vista político e administrativo com a Prefeitura de Cariacica, com a Prefeitura de Vila Velha e com a Prefeitura da Serra. Se a gente ganhar a eleição, nós vamos manter essa relação com o governo do Estado. Mas o que vai mudar? Vai mudar que nós vamos ter uma relação muito mais estreita com o governo federal. E nós vamos entrar nesse programa para a gente conseguir recursos para ampliar a educação em tempo integral e nós vamos requalificar o espaço escolar. Eu voltei a dar aula na escola estadual. As escolas estaduais na nossa cidade melhoraram muito. Quando eu era vereador, era um problema. Hoje, não. Melhorou muito. Mas nós temos uma grande questão. Hoje nós temos uma questão pós-pandemia de crianças e adolescentes com crise de pânico, crise de ansiedade, mais agressivos. Então, isso tudo a gente precisa tratar de que forma? Primeiro, um ambiente não hostil. A escola tem que ser um ambiente acolhedor. Nós vamos contratar psicólogos e assistentes sociais para dar essa sustentação para os nossos jovens e também para os nossos professores. Nós vamos apostar na valorização do magistério e nós vamos apostar também na formação continuada desse magistério e dos profissionais da educação. Candidato, eu queria falar um pouco de mobilidade urbana
E no plano de governo que o senhor registrou lá no TRE, eu vou ler aqui que eu escrevi. Redesenhar o sistema de transporte da Serra para que seja mais sustentável, eficiente e acessível a todos, reduzindo a dependência de veículos individuais e promovendo o uso de alternativas limpas e coletivas. A cidade de Serra foi uma das que passou por maior quantidade de obras de mobilidade urbana. E eu queria saber o que o senhor quer dizer com essa proposta. Primeiro, você está corretíssima. A Serra teve muitos investimentos. A Serra tem um plano municipal de mobilidade. Então, não é uma divagação, todos os candidatos vão falar que tem compromisso com a terceira via, né, que é a construção de uma via a mais para Vitória, que vai pegar da Dante Michelini até chegando em Carapebus. É porque isso já está planejado. Assim como todo candidato tinha compromisso na eleição passada com o binário da Norte-Sul, porque também já estava planejado. Agora, qual é a nossa surpresa? Foi feito e ficou uma fluidez bem melhor a Norte-Sul, quem acessa Norte-Sul percebe, só que se pego a minha bike e entro na Norte-Sul, não entro não. Por quê? Porque eles não fizeram a Norte-Sul com ciclofaixa ou ciclovia. A alegação do prefeito foi que poderia ser perigoso. Perigoso é a gente não colocar ciclofaixa e ciclovia para muita gente que hoje se desloca para trabalhar com bicicletas. Então, esse é um ponto. Nós vamos valorizar, integrar as ciclofaixas e as ciclovias, ampliando. A Serra tem uma malha boa de ciclovias, só que algumas não são interligadas. Nós vamos interligar as ciclovias e também vamos segregar faixas em alguns corredores da Serra para ciclovias. Bom, um ponto que também está no meu plano de governo e que é fundamental e que foi muito polêmico quando o então prefeito de Vitória levantou, que é o VLT. E é evidente que prefeito não vai falar que vai fazer VLT. O prefeito da Serra, ele tem, pelos números que foi colocado aqui, ele tem a obrigação de puxar esse debate. A região metropolitana da Grande Vitória tem o sistema Transcol, que ele data da década de 90. Né? Do sistema Transcol para cá, nós não tivemos nenhum tipo de inovação no transporte coletivo. E hoje nós temos aí, com certeza, em torno de 700 a 800 mil pessoas que diariamente se deslocam na região metropolitana com Transcol. O que nós temos que defender? Eu falo nós, porque eu estou falando que tem que ser o prefeito da Serra, o prefeito de Vitória, o prefeito de Cariacica, o prefeito de Vila Velha, que o governo federal e o governo estadual pense e entre com recurso para uma outra alternativa de transporte. E essa alternativa limpa, essa alternativa mais rápida, economicamente mais viável, é o VLT. O sonho seria o metrô. Mas o metrô, segundo os especialistas, em média é 100 milhões de dólares o quilômetro. E ainda mais a gente que tem uma topografia e um terreno em Vitória que você vai ter que gastar muito mais. Então, o metrô na Grande Vitória, ele acho que inviável, mas o VLT não é inviável, ele é possível. Mas como que isso tem que acontecer? Não é da cabeça do prefeito da Serra, não é da cabeça do prefeito de Vitória, acho que nem da cabeça do governador, mas alguém tem que liderar esse processo. Alguém precisa liderar esse processo, porque senão já vai ficar insustentável em pouco tempo. Você vê, quando você volta de Vitória, e eu trabalho em Vila Velha, trabalhava em Vila Velha até me desincompatibilizar para disputar a eleição, mesmo com as intervenções que foram feitas na rodovia da Paneleira, ainda você tem gargalo. Então, e você vê massas de trabalhadores comprimidos dentro de ônibus por conta do horário de muita gente, de muita demanda. Então, eu acho que tem que ser feita uma articulação entre o governo federal, o governo estadual e as prefeituras das regiões metropolitanas para colocar na ordem do dia para ontem, né, o VLT. Isso não pode ser uma retórica, isso não pode ser uma questão que apareça só na campanha. Isso tem que ser se eu ganho a eleição para prefeito da Serra, no primeiro dia eu já crio um grupo de trabalho, chamo os prefeitos da região metropolitana, governador, e vamos debater esta alternativa para a região metropolitana para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quem mora aqui em Jardim Camburi, trabalha em Jardim Camburi, em 10 minutos tá em casa, aí abraça o filho, beija o filho. Quem mora na Serra e trabalha em Campo Grande, dependendo do horário, leva mais de 2 horas para chegar em casa. E aí vê o filho dormindo quando sai, quando volta o filho está dormindo também. O que é trágico.
Candidato, o município da Serra tem um grande diferencial com relação aos demais municípios, né, da Grande Vitória. Na verdade, se a gente for pensar Vitória, Vila Velha, Guarapari, porque na Serra os bairros, localizados à beira-mar são bairros mais vulneráveis, né. Vocês têm também uma parte rural, extensa, né. Eu queria saber como fomentar o turismo nesse contexto, né, o turismo que é um setor apontado como possível salvador da economia a partir da reforma tributária. Muito bom. Bom, primeiro vamos falar da questão da orla. A serra, todo mundo, a gente costuma falar umas coisas, a serra avançou muito, a serra cresceu muito, cresceu, mas a serra evoluiu na questão da orla, sobretudo de Jacaraípe. Vocês são novinhos, eu acho que eu sou mais velho aqui do estúdio, década de 70, 80 e até 90, os turistas de Distrito Federal, Belo Horizonte, Minas Gerais, Goiás, norte do Espírito Santo, iam para Jacaraípe. A orla de Jacaraípe, na década de 80, ela de manhã, de tarde e à noite, ela tinha hotéis, ela tinha vários restaurantes e bares, ela tinha música ao vivo, tinha os quiosques. O que aconteceu com Jacaraípe? A orla de Jacaraípe perdeu muito protagonismo. Foi uma das regiões da cidade, estou falando do ponto de vista turístico, que caiu muito nos últimos anos. Então, como resgatar isso? Eu não tenho dúvida. É óbvio que tem que ter a participação do setor hoteleiro, óbvio que tem que ter a participação do setor imobiliário, mas fundamentalmente do poder público. O meu compromisso também está no plano de governo. Nós temos um compromisso de revitalizar as ações de Jacaraípe, transformar Jacaraípe num polo gastronômico. Eu sou muito fã daquele polo gastronômico que fizeram aqui em Vitória, com o primeiro, se eu não me engano, com o Luiz Paulo, fortalecido com o João Coser, porque teve continuidade na política lá na região lá de Caratuíra. Caratuíra? Não. São Pedro. Ali, assim, eu acompanhei, eu conhecia aquela região que eu tinha parentes ali. Então, eu conhecia a transformação. Jacaraípe, na nossa gestão, nós vamos transformar Jacaraípe num polo gastronômico, num polo turístico, num polo cultural, que já tem, e no polo esportivo. Nós vamos buscar, junto ao Ministério do Esporte, qualquer competição nacional que tiver náutica, se for possível fazer em Jacaraípe, nós vamos fazer em Jacaraípe. Esse é um compromisso. Tive 2 minutos com o presidente Lula. Tive 2 minutos para tirar uma foto com ele, tem 2 semanas. Só falei uma coisa com ele: me ajuda a ajudar a Serra. Ele falou assim: você tem que ganhar a eleição. Então, o meu compromisso é esse: se ganhar a eleição, eu vou bater na porta direto lá em Brasília, porque Jacaraípe é uma área que precisa retomar o protagonismo que já teve. Porque uma coisa é você falar que vai fazer uma coisa num local que nunca teve um protagonismo. Jacaraípe já teve. Em relação à zona rural, já vem tendo alguns investimentos privados, inclusive, que é a Rota de Agroturismo da Serra, que está crescendo muito e está muito interessante, né? Sugiro, inclusive, quando tiver quem for visitar a igreja do sítio histórico e arqueológico de Queimado, passar na Ilana, é uma comida mineira. Então, assim, você tem vários polos já surgindo na cidade, nessas áreas rural, é fortalecer, é facilitar a vida desses empreendedores. E nós temos, do ponto de vista turístico também, acho que é um principal patrimônio do litoral capixaba, que é o Mestre Álvaro. É reflorestar o Mestre Álvaro, apostar na área de proteção ambiental, tomar conta, porque eu estou vendo que estão chegando perto do Mestre Álvaro, então tem que tomar conta daquilo para não deixar desmatar, reflorestar e com o turismo ecológico, através da Secretaria de Esporte, promover caminhadas, promover educação ambiental. Bom, candidato, falando um pouquinho agora da área política, o município da Serra hoje conta com uma vereadora no PT, mas ela não foi eleita pelo partido em 2020, ela acabou mudando ali na janela partidária. E o Partido dos Trabalhadores, ele passou por um momento de descrédito junto à população durante um tempo. Eu queria saber primeiramente assim, se hoje o senhor vê que esse descrédito em relação ao PT ele mudou, e como vê também essa relação caso seja eleito, se não tiver também uma maioria ali na Câmara. Vamos começar pelo final. Eu fui vereador 6 anos e deputado estadual 4 anos, portanto 10 anos de parlamento. Uma coisa que a gente precisa aprender é respeitar o parlamento. Por quê? Quem vai para a Câmara de Vereadores é nada mais, nada menos de quem teve a aceitação
no voto. Então ele precisa ser respeitado nos seus pleitos, nas suas demandas republicanas. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, a gente pegando um recorte rápido do que aconteceu no país, nós tivemos uma operação, a Operação Lava Jato. Essa operação, ela fez com que o brasileiro conhecesse o que muita gente já sabia, que era o financiamento de campanhas com Caixa 2, com o uso de recursos de empresas estatais, de prefeituras, do governo de estado e governo federal. Tanto é que qualquer um pode baixar aí a lista da Odebrecht, a lista do Odebrecht, hoje eu estou dando uma enrolada na língua, mas é por conta da batida do carro. A lista da Odebrecht, ela pega de A a Z, de A a Z. Só você lembrar que o partido do ex-presidente hoje é de Valdemar da Costa Neto, o PL, que também está na lista. Então, aquela operação, ela tem duas vertentes. Uma que eu concordo, que eu acho que o combate à corrupção ele tem que ser feito de forma intensa, diária, porque você subtrair recursos públicos que tem que chegar ao seu principal destinatário, que é a população, você tem que combater e você precisa fazer com que o país reduza, porque não acaba, mas reduza em muito a corrupção. Agora, segunda vertente da Lava Jato, era uma operação política. E ficou provado que era uma operação política. Ficou provado pela Vaza Jato, com as mensagens, aonde o juiz, que tinha que ser imparcial, ele não era imparcial, ele estava em conluio com o Ministério Público, tanto é que eles fazem parte do mesmo movimento político hoje, o senhor Deltan Dallagnol e o senhor Sérgio Moro, que é senador e que foi pré-candidato a presidente da República. O projeto deles, do ponto de vista de combate à corrupção, tem o meu apoio. O projeto político deles nunca terá. Por quê? Porque se você... eu quando topei vir para a vida pública, eu saí da sala de aula, quando eu fui candidato em 2004 pela primeira vez, eu dava 44 aulas por semana, eu tive que reduzir em 24, dar 20 aulas, porque senão não pagava minhas contas, mas eu vim para a vida pública disputar a eleição. Eles quiseram ganhar a eleição por WO. Para quem não sabe, WO no futebol é quando o outro time não joga. Então, eles desmontaram o sistema político eleitoral do país para disputar uma eleição e ganhar a eleição. Efeito colateral disso, todo mundo sabe, 700 mil mortes no ex-governo. Agora, tem um outro fato que é muito importante. Por que essa rejeição do PT? Porque o PT é um partido. O PT é um partido organizado, constituído, com grandes quadros, e eles sabiam que não bastava só prender Lula. Porque se você tirar Bolsonaro do jogo hoje, você tem o bolsonarismo. Se você tirar Lula do jogo hoje, você tem o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que gerou grandes quadros. Aqui no Espírito Santo eu tenho orgulho de falar de muitos companheiros, mas vou ficar só em um, né, que se aposentou, mas eu tive o privilégio de participar como deputado estadual com ele, que foi o Cláudio Vereza. Né? E o Cláudio Vereza, que abriu mão da aposentadoria da Assembleia, e eu depois virei gestor da Assembleia, então eu que pagava o antigo Instituto de Previdência da Assembleia, e o nome de Cláudio Vereza não estava lá, porque ele não aceitou se aposentar apenas com 2, 3 mandatos. E ele hoje está lá aposentado, recebendo pelo INSS. Então eu tenho muito orgulho do Partido dos Trabalhadores, acho que o Partido dos Trabalhadores precisa de renovação, e essa eleição vai ser importante para a renovação de quadros. O Partido dos Trabalhadores chegou, depois da redemocratização, o Partido dos Trabalhadores, tirando a eleição de Fernando Henrique, a reeleição de Fernando Henrique, nós estivemos no segundo turno em todas as eleições. Por quê? Porque é um partido constituído no Brasil, é um partido que tem como uma das principais bandeiras a defesa dos mais vulneráveis. Então é um orgulho muito grande ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Não tenho dúvida de que nossa bancada vai crescer, né? Nós hoje temos uma vereadora, muito bem colocado por você, mas eu acho que nós vamos fazer de 2 a 3 vereadores e nós vamos voltar a ter o protagonismo que sempre tivemos na Câmara da Serra. Candidato, nós respeitando o tempo de 25 a 30 minutos, sim, nós vamos para a reta final, e aí eu queria saber por que o eleitor de Serra deve votar em Roberto Carlos, prefeito, para os próximos 4 anos.
Eu sou péssimo para me vender, mas eu quero dizer para o eleitor da Serra que eu coloco a minha história e a minha vida à disposição da cidade. Uma história de seriedade, de honestidade. Foram 10 anos como vereador e deputado estadual, fui diretor da Codesa, fui vice-diretor na Assembleia Legislativa, não tem um arranhão na minha biografia. Então, eu quero colocar essa biografia a serviço da cidade para melhorar a educação da nossa cidade, das nossas crianças. Eu não tenho dúvida, nenhum outro candidato vai fazer o que nós vamos fazer para a educação da cidade. Quero também melhorar a saúde da nossa cidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu quero pedir ao eleitor da Serra que olhe com carinho a nossa candidatura. Não é uma candidatura com muito recurso, mas é uma candidatura com muita disposição de melhorar a vida de todos os moradores da Serra. Por isso, professor Roberto Carlos, 13. Antes de te agradecer, o senhor falou, como o dia que a gente está gravando, não é o mesmo dia que vai ser publicado, que o senhor explicasse que batida de carro foi essa. O senhor falou assim, é por causa da batida do carro. Pode falar. Meninos e meninas, você não acredita. Acho que é a segunda vez que acontece isso comigo. Eu estava vindo para cá e eu acho que eu fiquei em dúvida aonde eu tinha que entrar, e eu fui olhar, me distraí e bati na traseira do rapaz. Nossa Senhora, foi muito constrangedor. O meu carro está mais machucado que o dele. E aí veio a guarda municipal. Para fazer o boletim de ocorrência, que não precisou. Mas engraçado, os 2 guardas municipais, na verdade, um guarda e uma guarda municipal, foram meu ex-aluno. E aí o guarda municipal falou para a pessoa que eu bati no carro dele, eu bati na traseira dele, eu que estava errado. Falou o seguinte: o professor Roberto Carlos é gente boa. Aí eu fiz bem assim pro cara, não sou não. Mas foi constrangedor, peço desculpa ao senhor, daqui a pouquinho eu vou ligar para ele para a gente reparar os danos. Eu não, o seguro vai reparar o dano, mas não foi fácil, não. Mas eu cheguei. O compromisso era estar aqui 9 horas, cheguei 9h01, 9h02. Vai dar tudo certo, obrigada. Tá certo, candidato. Obrigado pela sua participação e obrigado também a você que está acompanhando a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito na Grande Vitória. Estiveram aqui comigo Daniele Coutinho, também Juliana Rodrigues, eu, Eduardo Alencar, aqui na apresentação nesse momento aqui dos candidatos da Serra, e nós esperamos que vocês estejam conosco também nas próximas entrevistas. Então, até lá!